Fernando, Eu não voltou sei aí. até onde, eu não sei até onde você me ouviu, Munir. Você estava falando da relação entre dívida e receita, comparando com outros clubes também. Foi o do É, Santos. é curioso, né? Eu me lembro que um amigo estava assistindo esses dias aí e falou que a primeira live que a gente fez tinha sido muito pessimista, né? Era do Santos, não é que a live tinha sido pessimista, né? O problema eram os números do Santos, né? A do Bahia foi muito mais interessante, muito mais positiva, Fortaleza e Flamengo, mas a gente vai de uma certa maneira, a gente tem 30 clubes ainda para analisar ao longo dos próximos semanas, né? À medida que eles forem soltando os balanços. Mas a grande maioria é um show de horrores, né? O que precisa ficar claro aí para o torcedor é balanço de clube é um show de horror, né? Mesmo o balanço de clube bom, em geral, não é bom como se você analisasse ele como empresa. Eles são muito alavancados, eles têm necessidade de capital de giro, eles têm patrimônio negativo, né? Por algumas outras questões. O Flamengo é uma exceção. O Fortaleza é uma exceção. Bahia é um clube que melhorou muito, mas é um clube ainda com endividamento razoável, né? Quer dizer, mas a gente vai ver aí, quando formos analisar Atlético Mineiro, Cruzeiro, Fluminense, Botafogo, Vasco, realmente ali é um show de horror, né? É um salve-se quem puder. Fernando, essa página aqui, a gente já mostra a divisão da dívida por alguns tipos, né? Tem tributária, trabalhista, empréstimos e financiamentos e dívidas com clubes. Algumas tiveram um crescimento bem expressivo, né? Essa dívida trabalhista bem não é uma dívida trabalhista, né? É um endividamento de origem trabalhista, não é uma dívida, um passivo trabalhista em si. É porque, por exemplo, quando você vira o ano, o Flamengo tinha muitos encargos, premiações, direitos de imagem a pagar referentes ali ao período das conquistas e tudo mais. Por isso que deu essa pancada. Não é necessariamente uma dívida trabalhista. Nesse sentido, o endividamento do clube está controlado, né? Isso não é passivo, isso não é uma discussão judicial, isso não são ações, entendeu? Nesse sentido, o clube tá bem organizado. Dívida tributária é aquilo, né? Grande parte disso aí mesmo o Profut e tudo, tem uma homologação a acontecer de metade desse valor, 120 milhões aí, que a Procuradoria da Fazenda está atrasada com todos os clubes, né? Dívida com outros clubes é dívida de contratação de jogador, né? Quer dizer, o investimento em aquisições de jogador do Flamengo foi muito alto nos últimos anos. O Flamengo investiu muito em contratação. Foi a grande parte do investimento total do clube foi concentrado mesmo em contratações, né? Por isso que eu acho até a categoria de base tem um investimento, eu acho, relativamente baixo. 30 milhões de reais para um ano, para um clube desse, você está falando do quê? 4 milhões e poucos de euros, você não acha pouco? Eu acho pouco, entendeu? Principalmente com a capacidade de retorno desse investimento. Olha o que o Flamengo teve, olha quanto fez. Olha, tem um gráfico que acho que a gente passou rapidamente, Muni. Volta no gráfico de receitas com venda de jogadores. E é o que o Euler fala bastante por aqui, né, Fernando? A gente. Quanto custaria também, né, para os clubes investirem num CT exclusivo para base e gerar retorno, né? Não, repara, ano passado o Flamengo investiu 23 milhões na base, está no relatório do clube. E esse ano, 30 milhões no ano passado e 23 no ano anterior, 53 milhões. Foram 300 milhões em receitas em 2019, 66 em 18, 183 em 17. Quando o Flamengo começou a investir na base, ele teve 550 milhões de reais de receita. Se o Flamengo não tivesse tido esse 550 milhões de reais em receita, o time era o mesmo que estaria em campo agora? Eu deixo a pergunta para o torcedor, facílimo de responder. Foram 550 milhões de reais. O Flamengo teria tido o superávit que teve nesses anos todos se não tivesse vendido 550 milhões? E isso aí, gente, é o quê? É base. Praticamente isso aí é base. Né? Então, investir 30 milhões por ano, eu acho que esse base, apesar do clube ter falado sobre o investimento na base de 30 milhões, eu acho que poderia ter sido maior, porque olha como era, olha a trajetória do Flamengo até 2016, 1, 5, 11, 0, 20, 12, 12, né? Quer dizer, o Flamengo não vendia nada,
Flamengo era um ausente no mercado internacional. Quando começou a trabalhar a base com qualidade e teve condição financeira para dizer não para a primeira mariola que ofereciam ao clube, esse número foi na lua, e esse número faz a diferença na história aí do Flamengo e no time que ele tem em campo. 550 milhões de reais, gente. É muito dinheiro em 3 anos, muito dinheiro. Fernando, a gente falava aí sobre o Santos tem aquele carimbo, né, de vender bem jogador, porque quando um clube de fora vai buscar um jogador por lá, já espera que vai encontrar um talento diferente. Talvez a venda do Renier, pelo valor que foi, só tenha acontecido nesse tamanho, nesse porte, por conta da do Vinícius Júnior, né? Você vende um garoto anos antes pelo valor que foi o Vinícius, aí o que acontece? O clube já mudou de patamar financeiro, já não está com o que a gente estava falando sobre o Pires na mão para conversar com o clube europeu, e você também já sabe que de lá saíram outros jogadores, como o caso do Paquetá, o Léo Duarte. Então, isso tende a melhorar, né? Essa relação com o comprador de fora também não tende a ser como em outros clubes que acabam vendendo por muito menos do que o jogador vale, né? Sem dúvida, Munir, e os caras são preparados, né? Quer dizer, os profissionais que vão ao mercado negociar são preparados, né? Isso faz muita diferença, né? Então, você pega um cara como o Bruno é um cara preparado, espinda, né? É um cara com experiência, é um cara que vem de mercado. Isso faz absoluta diferença na hora de você sentar na mesa com um mercado lá fora que é completamente profissional, que é muito qualificado, que tem pessoas com experiência, que vem do mercado de maneira geral, é muito mais fácil a negociação, né? Não é essa coisa meio barangueira que vários clubes têm, que é aquele dirigente, a moda antiga, isso só desvaloriza tudo, entendeu? Então, acho que o Flamengo fez o by the book, né, como dizem, né? Quer dizer, ele seguiu o manualzinho, e quando você segue o manual, você tem um resultado, entendeu? O que não dá é para fazer, como a maior parte dos clubes faz tudo errado, continua fazendo tudo errado e está esperando um resultado diferente. É isso aí. A gente está caminhando para o final já. A gente vai avançar aqui um pouquinho no relatório. Lembrando que vocês podem acessar, tá? O relatório está na nossa home já, então acessem. E estudem agora, antes da gente conversar com o Valim. A gente vai ter uma conversa com o Valim às 16 e às 18 com o Mauro César. Fernando, necessidade de capital de giro. Como você faz a leitura desse número e dessa relação também com as receitas totais? Caiu bastante, né? Caiu bastante. Ainda, vamos dizer, tecnicamente, tem duas coisas que não é bom você ter no futebol, né? Necessidade de capital de giro significa, o que é isso? Isso é o seguinte, que eu tenho a receber, o que eu tenho a pagar nos próximos 12 meses, né? Então, imagina o seguinte, se você tem o teu salário aí, imaginando, né, que nos próximos 12 meses, a tua receita, né, você pessoa física, né, e você tem as despesas já contratadas. É como se dissesse o seguinte, está faltando dinheiro aqui, eu vou precisar arrumar dinheiro de algum lugar, porque eu vou ter que pagar estas contas, né? Então, quando você olha para o Flamengo, você vê o seguinte, a necessidade subiu um pouquinho esse ano, 5%, né, dentro da margem, mas o que ela está nos dizendo é o seguinte, quando você olha para o ano, a partir de 31 de dezembro de 2019, né, você está dizendo o seguinte, olha, você vai precisar arrumar 115 milhões para pagar contas que vão vencer. Esse número está representando 10%, um pouco mais, né, 0,1 vezes, que é o gráfico de baixo, a receita anual, o que é um patamar bastante baixo, tá? O que a gente vê aí nos clubes? É comum um clube que tem receita de 200 milhões e tem necessidade de capital de giro de 300, né? Como é que esses clubes resolvem isso? Eles rolam e enrolam, né? Chegam para o credor, não vou pagar, rola aí. O problema é que isso tem custo. Quando você chega para o teu credor, que tem uma dívida que está vencendo, você fala, não vou conseguir pagar, como é que você vai fazer? O cara vai falar o seguinte, ou eu vou te executar, né? E aí, quando executar, vai ter um custo enorme nessa dívida, a despesa financeira explode, né? Ou você vai ter que arrumar um empréstimo de alguém para, né, efetivamente cobrir e pagar aquela conta. Você vai trocar de devedor.
vou pagar aquele e vou dever para o outro. Em geral, o outro que você vai dever tende a ser mais caro, né? Quando você tem uma situação financeira boa, você toca, você arruma outra receita, você adequa o fluxo de caixa. Então, eu não vejo isso como número assim dramático, é óbvio, né? É um negócio que você não quer ter, né? Enfim. Meu áudio tá legal, Fernando? O pessoal falou que tava com problema uma hora. Tá bacana? Eu tô ouvindo bem, tá? Eu acho que tá legal. Falaram que voltou aqui, acho que tá tudo certo. Fernando, antes da gente ir para análise patrimonial, custo aparente das dívidas. O custo aparente das dívidas, ele mostra quanto é a despesa financeira em relação aos seus ativos, né? Então, vamos dizer assim, o teu passivo, o teu endividamento, né? Então, você tem lá, eu tenho uma dívida de 600 milhões, tive uma receita, uma despesa financeira líquida de 32, né? Esse número, ele fica muito preocupante, assim, enormemente preocupante quando ele está em 10% para cima, tá? Nesse nível, é sempre bom ter uma despesa financeira menor, porque o que eu digo é o seguinte, gente, dever para Profut é confortável, custo baixo, longo prazo, dever para banco é complicado, né? O custo é mais alto, tem que dar muita garantia, o prazo é curto, o limite em geral é baixo, né? Então, isso é um manejo que tem que se fazer, né? Essa é uma conta que eu acho que o desejável seria que ela fosse menor, mas ela não é uma conta dramática. Esse ano, essa conta vai subir para todo mundo, porque vai todo mundo ter que recorrer a recursos de terceiro, o dinheiro, o financiamento vai custar caro, né? E isso vai impactar todo mundo. Dívida de curto prazo sobre receita total também é um indicador de administração de fluxo de caixa, né? De liquidez, né? Quando você tem uma dívida de curto prazo muito grande, né, em relação à tua receita, você vai ter pressão de caixa, né? Pô, eu tenho muito vencimento nos próximos 12 meses. E isso é muito em relação à minha receita total. Você vai falar, meu Deus do céu, de onde eu vou tirar dinheiro? Né? É assim. Então, 23 é um bom índice, sabe? É muito comum clubes aí com 40%, 50%, né? Também aí estamos tranquilos. Tá? Bacana. Patrimonial, patrimonial. Então, patrimônio líquido é uma transformação grande do Flamengo, né? Porque um passivo a descoberto que chegou em 2013 é 443 milhões de reais, né? Isso aqui é fruto, basicamente, de lucros acumulados ao longo do tempo, né? O que essa conta nos mostra é o seguinte: se o Flamengo fosse fechar hoje, né, fosse encerrar as atividades hoje, tudo que eu tenho a receber, tudo que eu tenho a pagar, tudo que eu tenho de patrimônio, né, eu pego tudo que eu tenho a receber, desconto tudo que eu tenho a pagar, vendo tudo que tem do clube, nesse total sobrariam 128 milhões de reais, né? Algumas ressalvas: os clubes em geral não atualizam seus ativos, porque não há um entendimento que se você atualizar esses ativos, você vai ter ganhos que precisam ser tributados, né? Então aí os clubes não atualizam o valor do seu patrimônio, eles continuam dizendo, o cara tem um prédio lá tem a Gávea, que é num lugar espetacular, e diz que aquilo vale 10 milhões, não estou dizendo que é isso, tá? Estou dando um exemplo. E aí o cara deixa esse valor de 10 milhões aí por muitos anos, e aquilo lá já está valendo tipo 10 vezes mais. Então, em geral, essa é uma conta subavaliada, tá? O Internacional fez uma reavaliação de ativo recentemente, né, que elevou o valor do patrimônio, mas tem muito clube no Brasil com patrimônio líquido negativo, isso é muito frequente, tem clubes aí com patrimônio líquido negativo de 400, 500, 600 milhões, como o Flamengo tinha em 2013, né? A gente vai passar por eles com certeza. Ali, o Munir, o que eu queria chamar a atenção por último aí é essa conta do intangível, né, do intangível dos atletas ali embaixo, né? Essa é uma conta que ano passado, até uns anos atrás, ninguém dava muita bola, porque o que é o intangível de atletas? É quanto vale os jogadores do ponto de vista de balanço, né, do ponto de vista contábil, né? Quanto vale o elenco,
né? Os jogadores, a propriedade da participação, da parcela do Flamengo nesse negócio. Então, no balanço do Flamengo, a participação que ele tem nos direitos econômicos dos seus jogadores valia 326 milhões. Não é uma coisa que vale do ponto de vista... eu não dou valor a isso do ponto de vista financeiro em si. Realmente vale 326 milhões? Em geral, esses números são subvalorizados, porque há depreciação, há uma série de discussões contábeis por trás disso, mas a curva, sim, é uma curva que a gente hoje começa a prestar atenção nessa conta, entendeu? Que o teu elenco e a tua parcela, a parcela do direito que é teu, ela está crescendo em relação aos teus ativos totais, né? E realmente a gente vê que no caso do Flamengo é mais uma conta que vem melhorando muito. Olha, gente, o clube está numa situação realmente muito positiva, entendeu? De novo, no caminho tinha um vírus, né? Ele está aí, né? Vamos ouvir aí hoje o Mauro e vamos ouvir o Valim, né? Que estão muito próximos do Flamengo e tem mais informações, por exemplo, sobre o que está sendo feito, o que pode ser feito, né, qual é a realidade das decisões que o clube vai tomar com relação a isso. Mas o vírus vai afetar todo mundo, o Flamengo está numa situação, né, eu vejo já a imprensa falar, nossa, o Flamengo recorreu, ontem tinha alguma dessas TVs aí, eu não me lembro qual, o Flamengo recorreu uma linha de crédito de 40 milhões, meu Deus do céu, como assim? Aí o outro já dizia que a gestão não era isso tudo, tal. Porra, pelo amor de Deus, gente, isso é uma maluquice, entendeu? Quer dizer, agora você teve um efeito, é o seguinte, ninguém escapa de um negócio que nem o coronavírus, gente. Tem muita gente aí muito bem de vida, muita empresa muito boa que está recorrendo a crédito agora. Isso faz parte. Ninguém em condições normais está preparado para um evento desse, porque se você se prepara para um evento desse, se você está sempre preparado para um evento desse, você não cresce. Porque você precisa pegar dinheiro e investir. Fernando, a gente vê muito o efeito também do torcedor rival que às vezes fica até chateado com tanta ênfase que se dá ao Flamengo e às vezes, de fato, a parte da imprensa exagera um pouco, mas também essa expectativa de que algo ruim vai acontecer, ela é natural, isso já aconteceu com outros clubes, você falou do São Paulo, o Corinthians também, quando teve no auge, isso acontece. Mas também, isso, como a gente mostrou aqui, é fruto de um trabalho de gestão que o Flamengo fez e se preparou para chegar nesse nível, né? Então, que os torcedores também exijam e cobrem os seus dirigentes, né? E que isso foi fruto de um trabalho de gestão, né? Esse é o ponto, né? Tirando aí questões aí de discussões sobre o Flamengo tem muito espaço na mídia e tal, isso não cabe aqui na nossa avaliação. A grande questão é que o Flamengo vai ter feito, mas todo mundo vai ter feito. E os que estão pior vão sofrer mais. Esse é o ponto. Então não dá para você analisar o efeito do Flamengo. Nossa, o Flamengo vai perder um monte de receita, vai ter um número ruim, o balanço ano que vem vai ser ruim, vai ser nada disso. Só que o balanço do Real Madrid vai ser ruim. O balanço de todos os clubes vai ser ruim. Entende? Não vai escapar ninguém, gente. Vai ser uma carnificina esse negócio. E como isso é relativo, o problema não é o Flamengo. O Flamengo, quer dizer, nós aqui que olhamos todos os clubes, a nossa preocupação serão clubes que terão dificuldade para continuidade operacional. O Flamengo vai sofrer, o Flamengo vai ter que cortar, o Flamengo vai ter prejuízo, o Flamengo vai ver o endividamento aumentar. Só que o problema é que essa crise pega um monte de clube que já estava nessa situação antes. E aí você vai cortar o que antes? Clube que não tem receita, clube que perdeu receita, que não tem engajamento torcedor, clube que já tinha um patamar de receita muito menor, clube que já estava com conta atrasado, clube com 700 milhões de reais de endividamento líquido, com um faturamento de 200, clube com despesa financeira de 50 milhões ano. Porra, tem gente aí que vai estar numa situação complicada. Essa é a maior preocupação que a gente tem aqui, é que o que isso significa na prática? O torcedor pode estar perguntando. O cara vai quebrar? A entidade associativa não quebra, né? Então ele não quebra, ele agoniza, ele sofre, e ele
diminui de tamanho, ele perde a importância. América para o Rio, Portuguesa em São Paulo. E cada estado tem a sua história. Tunaluso no Pará, Goiânia em Goiás, né? Cada estado tem a sua historinha, Ferroviário no Ceará, né? E a história é o seguinte, quando você entra numa crise financeira no futebol, e você perde a capacidade de investimento, o teu time dentro de campo piora. Quando o teu time piora, você começa a flertar com rebaixamento. Aí você começa a flertar com rebaixamento, uma hora você cai de patamar definitivamente. E aí você não volta. Simplesmente você não volta. E com o passar do tempo, não tem um dia que desliga um botão. Não, sem você perceber, aquele clube ele vai sumindo do radar. Ele vai sendo cada vez menos falado, ele cada vez menos lembrado, ele cada vez menos incomoda os rivais. Ele vai morrendo por inanição. Ele vai morrendo, é uma morte dolorida, né? Uma morte em praça pública. Sofrida. A morte de um clube de futebol, ela é agonizante, ela é sofrida, né? Seria melhor se ele quebrasse. Seria a destruição criativa de Schumpeteriana, né? A gente estaria falando, né? Quebra e renasce. São os clubes na Europa, né? Rangers, Parma, né? O cara quebra, os caras mudam de nome e o clube renasce. Às vezes renasce mais forte, ou tão forte quanto nos seus melhores períodos. Entidade associativa, eles não morrem, nem quebram, eles agonizam, é muito pior que quebrar. E esse coronavírus, ele vai colocar alguns clubes que estão flertando com essa realidade, que estão indo nesta direção, ele vai acelerar o relógio, entende? Ele vai acelerar o relógio. É com esses que eu estou preocupado. É isso aí, gente.